Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está acompanhando Na Lata. Estamos de volta. 2024, negão. 2024, então pra você que está nos acompanhando, um feliz 2024. Espero que você tenha maravilhosos planos pra este ano. E assim, tudo de bom, tudo de melhor, vai ser um ano do sucesso. Eu tô sentindo que esse ano vai ser top. É ano par. É ano par, É exatamente. ano par, bicho. 2024. Tá aí, fechou. Ah. Gente, o 20 deu Covid, não foi? Eu acho que deu ruim no 20. Eu só tô falando do par. Por favor, é par. 24, ano 20 a seleção também perdeu, né? Não foi isso? Não. Não foi 22, que a seleção que a gente gravou a seleção aqui, né? É. Então foi 20. Não, assim, 24 é seu melhor ano do mundo. Seu melhor ano. Então, pra você que está acompanhando Na Lata e falou, cara, o que é que aconteceu com os meninos? O que é que aconteceu com os vídeos? Então a gente fez umas mudanças aqui no nosso estúdio. Vocês vão notar daqui a pouco, tem parede diferente, tem luz diferente. E não é fake não, hein? Não é fake não. A parede é assim, é mais ou menos. Foi criada para isso, para dar essa impressão. Mas a gente deu uma pausa, fez uma pausa aí de um mês. E estamos de volta para poder continuar gerando conteúdo de qualidade. Exatamente. E falar em conteúdo, hoje nós vamos falar muito sobre criação de conteúdo na internet, as vantagens, desvantagens. E trouxemos um cara bom aqui, né? Claro. E assim, bom ó, mesmo, mais ou menos, né? nada mais justo do que a gente começar falando disso, né, legal? Paramos, aí todo mundo falou isso, o menino parado. Sabia, 2 anos fazendo conteúdo. Desistiram. A gente não desiste, não. Tamo aqui. Contínuo Então, aqui. e aí ainda trouxemos o especialista. Especialista vai se apresentar, deixa ele se apresentar pra gente. Ninguém melhor do que ele mesmo pra falar dele, né? Exatamente. É igual aquela Minha piada. esposa fala bem dele, assim. Pois é, igual aquela piada que o pessoal fala assim, ó, você quer falar de mim? Me chama, porque eu me conheço muito bem, tem coisa que você nem imagina. Com isso daí, sem mais delongas, se apresenta pra gente. Vamos lá, Márcio Dornelas. Valeu, galera. Obrigado primeiro por ter convidado, né? A gente já tinha se conhecido pela internet, Virtualmente, né? virtualmente. Sim. Mas o físico, pô, é diferente, né? Essa relação aqui, olhar no olho e tal, poder apertar a mão. Bom demais, bom Bom, demais. ainda bem com que ele vocês falou aqui. que era apertar a mão, né? Porque ele chegou o físico, olhar no olho. Por favor, hein? Tem essa mesa de Tem distância, a mesa por aqui favor. segurando a gente. Exatamente. Os nossos ouvintes e seguidores estão falando assim, sempre desconfia que eles Lá ele, que nem diz na Bahia, né? Lá ele. Lá ele. Bom, mas eu sou Márcio Dornelas, criador de conteúdo, tenho um podcast, o Lifestyle, que vai fazer 1 ano ainda o podcast, e o podcast tem um foco em criadores de conteúdo. É produzir conteúdo para criadores de conteúdo e especialmente criadores de conteúdo que curtem longos formatos, como podcast, como a gente está fazendo aqui, e lives. Então hoje a minha pegada é muito voltada para isso. Pô, que massa, Márcio. Antes da gente abranger no assunto aqui de criador de conteúdo, fala pra galera, quanto tempo tem que você tá aqui? Por quê? Qual que foi a doideira de mudar para os Estados Unidos? E como que você caiu nessa? Tipo, vou criar conteúdo na internet. Legal. O que é? Legal que eu vou ter a oportunidade de falar coisa que eu não falei nem no meu canal ainda. Olha aí, ó, tá né? vendo só? Então a galera do Então, canal vai ter que te ouvir agora. vai ter que ouvir. Vai ver um... Por favor, manda na lata aqui, Vou tá? mandar na lata, né? E, assim, eu era professor de matemática, montei um colégio no Rio de Janeiro quando eu tinha 19 anos, junto com outros 2 amigos de 20 anos. Você montou um colégio? A gente montou primeiro um pré-vestibular, e aí o pré-vestibular era uma turminha pequena, foi aumentando, 2 turmas, tu muda para outro prédio, enfim, e a parada tomou uma outra proporção, né? Hoje são 7 unidades no Rio de Janeiro, e assim, então sempre fui muito envolvido na educação, essa era a minha praia, e como eu comecei muito cedo, e o negócio deu certo, o negócio existe até hoje, eu, assim, muito cedo eu tinha vida tranquila, né? Na verdade, assim, eu não precisava trabalhar. Dava para eu viver bem no Rio de Janeiro, né? Sem trabalhar. Então, tinha uma vida bacana lá. Mas... Não, sem trabalhar, não. Fala pra galera que você trabalha como professor de Exatamente, dono de instituição de ensino. Exatamente. E a galera deve estar ouvindo assim, não, o cara devia ficar... Ganhando a Mega no Sena. Rio, era na praia, no como é que é, futevôlei, né? Não, mas a real, assim... Não, mas eu trabalhava não por precisar, é isso que eu quis dizer, né? Assim, mas eu não consegui me afastar, claro, né? Eu sempre senti muita falta da sala de aula. Teve 1 ano na minha história aí de colégio, né? São mais de 25 anos aí.
Mas teve um ano que eu não dei aula, isso me fez muito mal. Que assim, eu não tinha contato com pessoas e tal, eu passava no corredor, o aluno não me conhecia. Então, assim, isso foi me fazendo mal. Eu fui voltando para a sala de aula. E desde que eu tava, até eu sair do Brasil, eu tava em sala de aula. Entendeu? Caramba, olha só. Professor de matemática. E Estados Unidos? Como é que Estados Unidos Então, casa aí, com... como é que entra, né, os Estados Unidos nessa aí? Aí minha esposa fica grávida. E aí começa assim, eu já tinha saído do Rio de Janeiro para Niterói, já porque vários sócios meus tinham tido problemas de segurança, né? Entendi. Assalto, sequestro, enfim. Um amigão meu tomou um tiro. Eu falei, cara, vou sair do Rio, beleza, mas não dá para me afastar muito por causa da empresa. Fui parar em Niterói. E onde eu morava em Niterói, Cambuinhas ali, era uma região mais tranquila comparado ao que eu morava no Rio. Eu era do Grajaú, no Rio, que era uma região muito perigosa. Enfim, aí, por um tempo, estamos ali, estamos tranquilo, mas Niterói foi piorando também ao longo dos anos. E quando minha esposa engravidou, a situação já era um pouco de você parar assim, pô, quando eu for na padaria, minha filha vai estar no banco de trás, se alguém me abordar, eu faço isso, faço aquilo. Então já estava num sentimento desse, né, da questão de segurança. Você já meio que se preparava se Exatamente. algo acontecer, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para proteger minha filha e tal. Então tinha um pouco disso. Isso foi uma das grandes coisas que moveu a gente a pensar em morar fora. E aí eu preparei, né, outras pessoas para assumir o que eu fazia lá no Brasil e vim para cá. E aí, só bebi um pouquinho da água aqui. E aí, quando eu vim para cá, primeiro eu vinha só para como estudante, ficar conhecendo o território, aprendendo inglês e tal. Esse era o projeto inicial. E aí, de repente, surge um conhecido de um conhecido que, pô, já que você vai para lá, por que você já não mete logo um visto para um green card? Aí eu, pô, beleza, interessante, né? Aí comecei a pesquisar, eu falei, cara, vou abrir então, vim falar com um advogado aqui nos Estados Unidos. Ele falou assim, como você tem empresa no Brasil, se você abre uma empresa aqui, tem um visto L1 que te permite e tal, isso cai num green card. Falei, pô, interessante, ao invés de eu ficar lá perdendo tempo, já estou andando o meu processo de green card. Beleza. E aí, só que educação aqui, por exemplo, abrir uma creche, abrir um curso, não se encaixava muito no L1, porque você precisava gerar tantos empregos, gerar tanto de receita num curto prazo. Então, em um ano, você tinha que estar já com $50 mil de receita pelo menos mês. Entendi. Entendeu? Então, assim, pô, educação não era. E aí, no meio do caminho, surgiu um amigo do amigo que, assim, tem alguém que já tem restaurante, quer abrir outra unidade de restaurante, bum, cai no mundo do restaurante. Oh. Só que aí eu caí no mundo do restaurante, a proposta era assim, Márcio, você vai botar tanto e você não vai precisar meter a mão em nada. Você é só um investidor. Beleza. Então, vim com essa proposta. Vou só investir o dinheiro e vou continuar os planos, ficar estudando inglês e tal. Essa era a pegada. No meio do caminho, quando o restaurante abriu, eu vi que as coisas não eram exatamente como tinham me passado. Eu vi que, assim, que não existia um know-how como tinham me passado. Então, assim, no primeiro dia do restaurante, já todo mundo batendo cabeça, e aí meu visto estava atrelado àquele restaurante. Aí eu falei, cara, não posso deixar esse restaurante fechar, vou ter que botar a mão na massa. E aí comecei a entrar na operação do restaurante, para fazer o restaurante acontecer, ele não podia fechar as portas, tinha que gerar emprego, gerar receita e tal. Até que eu fui entendendo que, assim, outras coisas que tinham combinado comigo também não era daquele jeito. Então, assim, a parte financeira do restaurante não era como tinham me passado. E aí uma coisa que, enfim, acho que vocês já receberam muitos brasileiros, muitas histórias aqui, né? Você sabe que, assim, a gente, assim que chega aqui, a gente imagina que, assim, não, nos Estados Unidos não vai ter como dar golpe desse tipo, né? Nos Estados Unidos não vai ter como botar um relatório fake para você. E tem como ter relatório fake. Então, assim, várias planilhas que mostraram não eram verdadeiras. E, enfim, foi um golpe, né? Mas eu nem quero entrar muito nisso, isso aí já é página virada, entendeu? Mas fato vida de dono de restaurante não é fácil. Então, a gente acabou, assim, eu que vinha meio que de férias só para aprender inglês,
De repente, eu caí numa rotina de vida que, assim, que era trabalhar 24 horas por dia, 365 dias no ano. Entendeu? Loucura, Então, né? exatamente. Restaurante, principalmente. E aí, assim, em paralelo, a parada não dava lucro, dava prejuízo. Eu tô botando dinheiro todo mês, né? Pra parada, tinha que sustentar até um visto, até eu chegar o green card. Mas aí, assim, foi fazendo muito mal pra minha família. Minha filha, né, foi ficando meio deixada de lado, a gente não dava muita atenção. Esposa caiu em depressão, essas coisas todas. E até que chegou um dia que, assim, ó, não, acabou. Fechou. Cheguei lá, fechei o restaurante, acabou. E aí, eu chego pro advogado, o advogado fala assim, não, tudo bem, você fechou o restaurante, então agora você tem um mês pra sair do país. Ai. A cruel e dura realidade do imigrante. Abre a porta, sobe de novo isso aí. Aí a gente, não, beleza, Deus tá no controle, vambora, né? E aí a gente, já vendo com o advogado, assim, se eu pegar um visto provisório, eu ganho tempo pra isso, tempo pra aquilo, enfim. Eu sei que nesse um mês, a gente, na escola que minha filha estudava, a minha esposa foi lá e falou assim, foi pedir emprego lá pra trabalhar. E aí a dona falou assim, mas você não tem documento. Aí ela, realmente, documento eu não tenho mais, porque a gente, perdendo esse visto, a gente deixa de ter permissão de trabalho e tal. Aí falou assim, você também não tem know-how de educação. Minha esposa, não, sou professora no Brasil por muitos anos, tem escola no Brasil e tal, babá. Aí ela, interessante Know-how e tal. eu tenho, Know-how eu caramba. tenho. Né? Aí, a dona da escola vira pra ela assim, mas você não tem documento, né? A não ser que... A minha esposa congelou. Ela, eu acho que tem uma forma de eu fazer um documento pra você. Caraca! E assim foi a nossa história do nosso documento. Nossa green card veio por esse caminho. Que da hora, mano. Pô, velho, aí, ó, tudo se encaixando. Saiu do Brasil por conta da violência, Sim. lá no Rio de Janeiro. Sim. E até cobrindo Niterói. Chegou aqui, como muitos brasileiros, cai no conto do vigário. Nem fala, bicho. Já caiu no conto do vigário? Rapaz, até hoje eu ainda caio. Cara, veio uma entrevistada aqui, a gente contou e ela tava falando com tanto amor das pessoas aqui. Eu falei, toma cuidado. Eu pensando, toma cuidado, você não conhece todo mundo. Não conta a história dela que deu dó. Porque ela veio, elogiou tanto. Na semana seguinte ela liga. Tomou a Me pancada. denunciaram, tomou a pancada dela. Eu falei, Flor, aqui tem que estar esperto, tem que estar ligadinho. Tem gente boa, tem gente boa. Sim, não, é até bom de falar isso também, né? Que assim, não... que qualquer discurso que a gente coloque aqui pode dar uma sensação que é extremista, né? Todo mundo aqui é muito bom, todo mundo aqui é muito ruim. E não. Eu até acho que, assim, aqui os melhores brasileiros do mundo estão aqui, mas os piores também. Também, exatamente. E o problema é que muitos desses que a gente coloca como piores, é a cultura que ele traz de lá. Sim. Então, às vezes, é o que ele fazia lá, é o que funcionava no Brasil e não tinha, aqui não acontece nada. Aqui acontece. Sim. Então, se vai vir para um outro país, não traz a cultura. Aprende a cultura do país. Se os caras não jogam lixo no chão, você não vai jogar lixo no chão. Quando eu cheguei aqui, eu me surpreendia. Eu não sei como que é lá onde você tá. Acredito que tenha, use mais. Mas buzina aqui, os caras não usam buzina. Sim. É muito... Quando eu escuto buzina, eu tomo um susto. Falo, cara, o que eu fiz? Deve ser algo muito extremo, né? Você quase bateu, né? Muito extremo. Às vezes eu já fiz o teste de parar no farol, esperar o verde, esperar a pessoa não buzinar. Você fala, que é isso, cara? É a cultura deles. Sim. Agora no Brasil, nem abriu o farol, você já fala, fica esperto aí, bota a primeira, filha da mãe. Eu também concordo. Eles têm que se adaptar e tem que largar os costumes de lado. E o que Sim. você falou, eu adorei. Não são os extremos. Os bons estão, os ruins também estão. Então Sim. tem que ter cuidado, né? Mas como que é agora? Resolvemos a questão do documento e parou aqui. Criação de conteúdo. Porque assim, quando você falou de matemática... Podia ter investido na escola, né? Eu lembrei que tem um cara no Brasil também, muito famoso de matemática. Eu esqueci o nome dele. É professor alguma coisa, que ele também ensina. Falei, pronto, tá aqui o nosso professor de matemática online. Minha filha tá precisando de reforço. Fechou, encontramos o homem.
E o homem tá criando conteúdo e ajudando pessoas que criam conteúdo. Explica pra gente isso aí. Então, aí quando fecha o restaurante, aí até esse momento eu tava assim, eu era a fortaleza ali que tinha, sem parar pra pensar, era fazendo o tempo todo. Quando fecha o restaurante, aí que eu paro pra pensar assim, cara, e agora, o que eu vou fazer aqui? Porque no Brasil eu era visto como assim, não, um cara bem sucedido e tal, né? Começou muito cedo, se resolveu e tal. Só que aqui, você zera tudo, né? Você chega no restaurante, você zera tudo. E, bom, então, assim, a minha tentativa empresarial, né? Não tinha vingado, não tinha dado certo e tal. E aí, vou fazer o quê? Nesse meio tempo, eu... Deixa eu beber só um pouquinho d'água. Eu começo a... Eu tinha um projeto de curso de inglês, né? E aí, assistindo uma palestra de um professor de inglês na internet, que é o Mário Vergara, ele tem uma hora que ele fala, ele conta um pouco da história dele, e ele conta como que o marketing digital entrou na vida dele. E aí ele fala, de repente eu vi um vídeo, um tal do Érico Rocha. Cara, na hora eu parei a palestra que eu tava assistindo, fui pra internet, Érico Rocha. Érico Rocha. E assim, o mundo abriu pra mim ali, assim, várias, sabe, parece que muita coisa estava assim do meu lado e eu não tinha captado ainda. Então, assim, nesse meu negócio de ter colégio no Brasil, a gente chegou a ter um colégio, a gente montou uma editora que usava o nosso material e vendia para outras escolas. Uhum. Eu cheguei a ser cofundador do Descomplica, que é um pré-vestibular online que foi o maior do Brasil, assim, mais de 1 milhão de alunos, né? Olha. E aí, ou seja, eu era esse cara que estava nesse meio e não tinha entendido ainda o marketing digital, entendeu? E aí, de repente, assim, bum, marketing digital, aí eu, caraca, comecei a estudar marketing digital. E aí uma coisa me chamava muita atenção, que todo mundo ali no marketing digital tem seu produto para vender e tal, produz conteúdo, e não importa a forma que o cara produz conteúdo, na hora de vender o cara ia pro ao vivo. Aí eu falei, caraca, por quê? Não faz sentido nenhum, conteúdo gravado, conteúdo mesma coisa, né? E aí eu comecei a entender que não. E é assim, aí começando a estudar sobre isso, eu comecei a me apaixonar pelo conteúdo ao vivo, pela live, e aí comecei a entender o quanto que aquilo mexe com as pessoas, o poder que aquilo tem e tal. E aí a minha parada foi um pouco essa, né? Só que aí eu comecei a tentar produzir conteúdo ao vivo. Usei alguns softwares como o VMix, o OBS, não me adaptei à parada, e aí o que eu fiz? Fechei a torneira, fechei o projeto live e fui fazer conteúdo gravado. Aí eu produzi aulas de matemática, né? Voltando para o vestibular do Brasil, gravado. E aí eu comecei a entender assim, cara, aquilo não me preenchia, né? Por quê? É o mesmo sentimento que eu tive quando eu fiquei aquele ano sem dar aula. Parece assim, você é muito sozinho, né? Era você e a câmera. Você e a câmera, né? Porque vocês aqui têm uma vantagem, né? Vocês já são 2. Exato. Né? Se não tiver convidado, você não tá sozinho, né? Não, era eu e a câmera. Eu e a câmera. E assim, aí eu comecei... Aí até que veio a pandemia, eu parei o projeto. E aí quando eu pensei em retomar, eu já retomei em outro formato. O que eu fiz? Eu fiz aulas online no Zoom com alunos, só que o foco já era vestibular dos Estados Unidos. Era brasileiros que queriam estudar aqui nos Estados Unidos. Uhum. E aí a parada voltou a acender em mim de novo, porque eu tava ali frente a frente com o aluno, numa interação e tal. Aí, assim, eu comecei a entender assim, cara, o ao vivo, pô, isso é pra mim, né? Assim, isso, pô, sabe, me preenche de uma forma que o vídeo não preenche, entendeu? E aí, beleza. E aí eu comecei a ver, assim, o que pessoas que têm essa trava da tecnologia, né, de OBS, ou seja, o cara que não é muito do tecniquez, né? O que esses caras faziam? E aí eu fui ver que aqui nos Estados Unidos, normalmente essa galera ia para outro tipo de software, que é o que eu uso hoje, que é o Weekend. Então, assim, o software que é extremamente prático para você não se preocupar com tecniquez e focar no conteúdo, focar na interação com a pessoa, entendeu? Então, e a partir dali aí a coisa foi aquecendo, até que... Só que nesse meio do caminho, eu tentei um brasileiro que ia ser o... Eu já tinha um projeto do Lifestyle, né? De live e tal. Eu cheguei a ver um amigo brasileiro que seria o host desse projeto, eu seria só bastidor. Não vingou, porque ele não conseguia encaixar com as atividades dele lá.
Aí dentro desse Ikem, eu achei uma gringa que falava português e, pô, dominava a parada toda. Aí eu fui, cantei ela pra ela ser a host e tal. Aí no meio do caminho ela, pô, Márcio, mas pra eu gastar meu tempo em dólar pra ganhar em real, pô, a conta pra mim não fecha. Aí, até que eu entendi, cara, Márcio, tem que ser você. Tem que ser você. Eu não ia ser a cara do projeto, né? Eu era bastidor. Era o bastidores do projeto. E aí, no início, ou seja, menos de um ano atrás, né? Então, final de janeiro passado, aí a gente começou, já comigo como host ali, o projeto. E aí muita gente não entende assim, Márcio, mas o teu podcast é um podcast remoto, é uma live que você tem ali, não é um podcast, né? Então, e aí o pessoal entender assim, por que eu trilhei esse formato? Porque a gente está aqui presencialmente, né? Mas vocês têm muito do que vocês falam tem a ver com a região também aqui, tem a ver com brasileiros que podem estar em qualquer canto dos Estados Unidos, enfim. Sim. Né? A minha parada é mais nicho ainda. Então, o meu convidado, ele pode estar em qualquer canto do mundo, né? Então, eu tive a necessidade de fazer remoto. E aí, para não parecer que não é um podcast, então você vai ver que na minha estrutura lá é microfonezão, a mesa de som aparecendo, fone de ouvido, Isso mesmo. tudo para ambientar e mostrar, não, isso aqui é um podcast, né? Então, para se firmar, se posicionar como um podcast. Então, foi todo pensado para isso. Mas hoje meus convidados são remotos. Eu só tive uma vez convidado presencial, que ao acaso ele estava ali perto de casa e fizemos, né? Mas, na maioria das vezes, meu podcast é remoto, entendeu? E você falou um pouquinho do equipamento que você usa e da tecnologia que você usa. Você é sozinho, né? Sim. Você faz tudo sozinho lá também. Então, o meu projeto tem muito foco educacional. E a minha prioridade é pegar aquele cara que quer fazer tudo sozinho. Então, o que eu ensino para as pessoas lá é como fazer o seu podcast, a sua live, sozinho. Se você tem a sua esposa do lado e ela pode operar a câmera, ótimo. Mas, na verdade, você pode fazer até sozinho. Essa é a ideia, né? Então, você não precisa fazer sozinho, mas fazer até sozinho. Então, essa é a dinâmica. Então, você tá com a mãozinha aí, né? Em algo. Eu tenho também minha mesinha aqui, eu uso o Stream Deck, né? E para quem faz sozinho, precisa realmente ser tudo prático. Então, a dinâmica é um pouco diferente de quem tem alguém no bastidor só para isso, entendeu? Sim, não, sem dúvida. E com isso, o conteúdo que você está criando agora você está ensinando esses criadores de conteúdos que estão começando agora a fazer isso. Você direciona eles assim, só para eu ter uma ideia, a galera de casa legal, entender. legal. Você direciona eles para qual que é equipamento que é bom para o que você está fazendo, identificar mais ou menos qual que é o nicho, que às vezes o cara está começando e está falando para Z, mas tinha que estar falando para A. Como que é essa dinâmica da sua? Porque você é o cara da educação. Sim. O curso, na verdade, a gente está lançando em fevereiro. Certo. Né? Mas a gente pega exatamente essa parte conceitual primeiro. É o cara entender para quem que ele está falando, né? Entender se ele vai... às vezes a pessoa pensa assim, pegar um nicho muito grande. E às vezes é melhor você subnichar e falar algo para um público mais específico. E na maioria da galera que faz o que eu faço aqui nos Estados Unidos, né? Que tem essa produção de conteúdo ao vivo e tal, normalmente a galera é muito nichada. Então... Desculpa. Não, eu que acabei... eu tô com calor aqui, vai abrir um pouquinho o ar pra nós. Vai ficar mais quente. Não, legal. Vai circular. Então a galera normalmente ele é mais nichada. E aí isso muda um pouco o pensamento que existe no Brasil. Ou seja, a galera quando pensa num podcast no Brasil, a pessoa pensa o quê? Pensa no Flow, pensa assim, é um mesa-cast com 1 milhão de seguidores, e assim, só vem esses formatos na cabeça das pessoas, né? E aqui nos Estados Unidos eu comecei a ver um movimento onde não. Era um cara fala ali para 3 mil pessoas e o cara vive daquilo. Então tem um caso que eu acho interessante, que assim, tem uma americana que ela tem um podcast sobre jacuzzi. Não. Sério? Podcast sobre jacuzzi. E ela fala toda semana sobre jacuzzi e ela vive daquilo.
Cara, haja assunto pra falar da Jacuzzi, mano. Exatamente. E não é do Gugu. Não é Não é do Gugu, Não, porque se fosse a do Gugu, beleza. Cada semana tem um convidado diferente. Pá. Sim. Mas, pô, 2 podcasts já falou todas as benefícios da Jacuzzi, e aí? E aí, legal. E aí o pessoal entender que assim, o jogo dela não é o jogo de ganhar os centavinhos das visualizações do YouTube. É outro jogo. Qual é o jogo dela? A cada venda de jacuzzi que ela faz, ela ganha um percentual. Mas uma jacuzzi custa 5 mil, 10 mil dólares. Exato. Né? Então, o jogo dela é esse. E aí, assim, eu comecei a entender esse jogo e fui buscar isso no Brasil. E hoje eu tenho muito poucos cases. É difícil eu trazer um convidado que tenha sacado isso no Brasil. A maioria ainda está focado nos centavos do YouTube e eu tenho que ter 1 milhão de seguidor. Então, se você ganha pouco por pessoa, você tem que ter muitas pessoas, não tem jeito. Entendeu? Então, mas eu levei um convidado lá, tem alguns, né? Mas eu levei um cara lá que tem um podcast de drywall no Brasil. Então, é interessante. E aí, assim, no meio do episódio, eu fui vendo com ele, assim, o quanto que aquilo dava de... Ele fabrica massa de drywall, né? E aí o podcast dele faz todo sentido complementando o produto que ele tem, né? E aí ele falou assim, cara, depois que eu comecei o podcast, a venda, boom, né? E aí, brincando com ele, eu falei assim, não, faz o seguinte, eu tô com um cheque aqui na mão, quero comprar teu podcast. Tu me vende ele por 100 mil? Cara, você é doido? 500 mil? 1 milhão? Cara, não vendo. Se o cara não vende por 1 milhão, é porque retorna 1 milhão pro cara. É lógico. Entendeu? Só que aí é o entendimento do podcast como o meio e não como o fim. Então, se você olhar o podcast só como fim, não tem jeito. Aí a gente tem que ter seguidor pra caramba, tem que ter 1 milhão, entendeu? Caramba, olha já tô curioso, professor. O que eu tenho que fazer aqui, então, agora? Pronto? Aí o professor vai falar, arrasta pra cima, compra o curso. Não, mas o curso é em fevereiro, eu quero agora. É janeiro ainda. Legal. Mas primeiro é entender assim, a gente que é criador de conteúdo, a gente não tem uma única fonte de renda. Né? Então, a gente vai ter que ter o ganho do YouTube, os views do YouTube. A gente tem o link comissionado, então você está falando para um público. Esse público tem desejos por produtos, por serviços, e aí você vai mastigar isso para ele de alguma forma, você vai estudar os melhores produtos dentro do que ele quer e falar assim, eu pesquisei esses aqui, mas esse aqui é o que eu indico. E assim, clica aqui nesse link, entendeu? E aí, aqui nos Estados Unidos, o público já é mais maduro, né? Quando você manda um link de um produto, a pessoa... até prefere comprar pelo seu link, a pessoa quer ajudar um canal que ela curte. Exato. Né? No Brasil, o pessoal ainda tem assim, mas aí o cara tá ganhando em cima de mim? Né? Então tem um pouco disso ainda, que assim, o mercado ainda tá amadurecendo. Mas eu acho que já tá muito melhor do que era um tempo atrás. Então, mas é isso. E aí o pessoal entender assim, quando compra com o meu link, a pessoa não tá pagando mais pra loja. Tá pagando a mesma coisa. E às vezes tem desconto em cima do teu tem link. Desconto, exatamente. Então a pessoa tem que entender. Eu tô comprando com o link dele, mas eu tô ganhando desconto, eu tô ajudando ele e tô girando o comércio. Sim, exatamente. Então, não tem lógica pensar, vou comprar com o link dele do Márcio, o Márcio vai ficar rico e eu não. Cara, mas ele tá fazendo alguma coisa que você não tá fazendo. Sim. E aí, assim... E outra coisa é você ter um produto ou um serviço para oferecer. Então, é entender quem é a minha audiência, quais são os produtos e serviços que eles precisam e, dentro disso aí, o que eu posso oferecer. E aí você tem, então, seu produto, o seu serviço. Tem pessoas, né, que assim, tem um produto, no meu caso, né, tende a ter o curso, tende a ter a comunidade, e aí é para quem já passou do curso e quer fazer uma evolução contínua, né, naquilo ali e tal. E vai ter as mentorias, consultorias. Então, o cara quer montar um estúdio. Márcio, quero contratar você só para montar meu estúdio, me orientar nos equipamentos, sei o quê. Você faz serviço? Faço. Né? Aí seria uma questão de consultoria. Ou uma mentoria, o cara assim, não, eu quero que você me acompanhe ao longo do meu projeto, né? Ou seja, mensalmente a gente vai estar trocando ideia, apertando o parafuso, numa evolução mais no 1 a 1. Então, você vai ter, então a gente falou aí, produto que você tem, curso que você tem, consultoria, mentoria, link comissionado. Visualização no YouTube. Visualização no YouTube. Então, você tem que entender que assim, é essa combinação que vai gerar a sustentabilidade do negócio.
né? E aí outra coisa que eu acho quanto mais nichado você mais influência você tem naquele assunto que você tá tratando ali no podcast, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar o cara do Flow, né, o Igor do Flow, e, sei lá, ele me falar que assim, não, esse carro aqui é excelente. Ou eu vou num podcast de carros e o cara fala aquilo, eu confio muito mais no cara do podcast de carros, né? Que aquela informação é mais confiável, entendeu? Sim. Então, é isso. Então, quanto mais nichado, mais influência você tem naquele poder de decisão. Então, por exemplo, um podcast de carro seria uma excelente oportunidade que ninguém no Brasil fez ainda. Quer dizer, eu não conheço, né? E eu pesquiso muito sobre isso. Eu não vi ninguém fazendo ainda. E tem eu acompanho um americano aqui que ele tem um canal no YouTube só de carro. E ele mostra a diferença da Ferrari, da Mercedes. E ele só faz isso, cara. Ele tem, sei lá, uns 4 milhões de seguidores. E cada semana que ele faz é um carro diferente que ele compra, que ele troca, ele compra um carro novo, mexe no carro inteiro. Semana passada ele mostrou que ele comprou uma Ferrari antiga, desmontou ela inteira, colocou assim ao redor do carro e falando cada peça do carro, onde vai, como que faz. Falei, caraca, mano, o cara desmontou uma Ferrari, mano. Então é legal. O cara deve estar num nível de ganho que se ele não conseguir remontar, tá tudo bem, tá né? Tudo certo, exatamente. Mas essa é a ideia de você nichar, né? De você ter um público específico e você virar o especialista naquele assunto. Isso aí. Você, hoje, o seu público, ele é muito público brasileiro ou é o público americano? Porque você falou da mulher da Jacuzzi. Sim. Qual que é o público que hoje compra o seu produto? Hoje é o público brasileiro. Tá. Né? Tô direcionado para o público brasileiro. Essa mulher brasileira, então, do podcast Jacuzzi? Não, a da Jacuzzi não. Ah, a tá. Da Jacuzzi não. O do Drywall é. O do Drywall, tá. Eu tenho o Augusto do Seguro Cash, então um podcast de seguro. Aí, quem olha o canal dele vê assim, só pouquinhas pessoas e tal, é um carinha que tá começando. Cara, você entra no Instagram do Augusto, o evento de seguro que ele tem, o cara é rei. Todo mundo quer tirar foto com o cara, sabe? Ele tem uma... Só que assim, ele vende... Quando você fecha o seguro para uma empresa, tá fechando para 500 funcionários. Então, ele mexe num produto que tem muito valor. E é assim, se as pessoas consideram, né, como a gente falou o exemplo do carro, consideram, no caso dele, o seguro. Então, assim, a indicação que ele dá de seguro é muito considerada por quem está ouvindo o podcast, entendeu? Então, enfim, ele com um público muito pequeno tem um negócio totalmente sustentável, entendeu? Entendi. Caramba, velho, que da hora, né? E olha só, e a gente achando que é só sentar na frente do microfone e começar a falar, né? Põe o microfone aí, liga umas câmeras. Vamos falar. Que vai dar Mas certo. tem um conflito nesse negócio que a gente está falando do nicho. Por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha audiência está sempre lá que tem um podcast em São Gonçalo, tá? E aí é uma coisa regional. E aí o que acontece? Ele tem dificuldade para, de repente, falar de um assunto só de seguro, porque ele não consegue trazer pessoas do Brasil todo ali para ser convidado dele. Então, hoje, a gente tem um conflito que é difícil, hoje em dia, você ter um podcast na pegada de ter muito seguidor, muita gente, se você não estiver em São Paulo. Hoje é uma coisa muito difícil, né? Então, alguns no Rio ainda conseguem, beleza. Mas, assim, a maioria desses podcasts que precisam de convidado... Tá em São Paulo. Tá em São Paulo. Quando você vai para algo como o São Gonçalo Podcast, ele não depende tanto de ter um cara falando de uma coisa específica. Ou seja, todo mundo que está na região, na redondeza dele, é relevante para sentar ali, compartilhar a experiência, né? Sim. Enfim, que eu acho que é um problema que vocês têm. Vocês não conseguem trazer gente de todo que é canto do mundo, né? Que é o caso do presencial. Então, você está no presencial, você tem essas limitações do presencial, né? Então, você ser presencial fora de São Paulo e nichar é uma combinação muito difícil. Sim. Entendeu? Então, o normal para quem está fora de São Paulo é você ter realmente algo mais aberto. Então, e você atacar uma coisa mais regional. Então, acaba sendo um pouco isso. Não, e isso é nítido até pra gente aqui,
porque a gente já tentou fazer também, né, fora, né, o online, mas a gente gosta dessa questão e a gente acaba trazendo as pessoas regionais, né? Quem está aqui no nosso local. Sim. Que é relevante porque a nossa ideia é a história, né? Aquela Sim. história que a pessoa está contando. Exato. A gente já pensou várias vezes, vamos trazer só gente que fala de imigração. Então a gente quer só um advogado de imigração, que é um agente. Aí a gente já ficou nichado, porque a gente está no estado que a gente não vai encontrar esse número de brasileiros inteiros trabalhando das áreas de imigração para estar falando. É difícil ter convidado. E depois que você nichou para a imigração, você acaba tendo que direcionar seus produtos para isso. Para isso. Né? Exato. Então, e essa é a vantagem de ser mais aberto, né? Mais aberto, você pode estar aqui com um patrocinador. Pode falar aqui? Pode. Pode falar. Então, tá aqui, ó, na lata temos aqui. Como é que Bucked Up. Buck up. Gente, vou querer um desse aqui, hein? Por favor, pode Zero levar. açúcar. Zero açúcar. Aí, ó. 100 gramas de cafeína. Então Exatamente. você se permite a ter um leque mais aberto. Né? Então você pode falar aqui de um curso de inglês, você pode falar de um restaurante. Da agência de viagem. Exatamente. Pode... Então essa é a vantagem de um podcast mais aberto. É isso aí, cara. Vivendo e aprendendo. Então, para vocês que estão em casa hoje, estão falando, pô, gostaria de criar conteúdo, gostaria de começar. Tô com um negocinho aqui, porque uma coisa que eu tenho estudado, até na indústria, né, onde eu trabalho na indústria de tecnologia, é uma coisa que as empresas de tecnologia já estão fazendo, criando o próprio podcast da empresa, né? Sim, sim. Por exemplo, Salesforce. Sim. Ele tem o podcast deles, conversando sobre como que eles tratam com o cliente. Por quê? Porque isso pega o seu nicho e faz aquele podcast vender produto. Porque você fala, eu virei especialista, estou entregando conteúdo. Quando você pensa que é Customer Relationship Management, você fala, Salesforce tem até um podcast. Vou olhar lá e Não, ver. põe na minha câmera aqui, Vai lá, vai Esse lá. negócio que o Bosch falou aqui, sales, não sei o que ele falou. Repete aí, Bosch, como é que é? É o Salesforce, Customer Relationship Management. Relationship Management. Gente, é entender que assim, o podcast gera uma relação com a sua audiência que o Reels não vai fazer. O Shorts não vai fazer. Então a empresa TikTok sabe. também não. O TikTok não vai fazer, não vai criar essa relação. Então muitas empresas já entenderam que assim, você quer relacionamento com a audiência, conteúdo longo. Você vai na live e no podcast. Né? Agora não, eu quero alcance, eu quero que as pessoas me conheçam. Beleza, vai no conteúdo curto, a pessoa nunca te viu, de repente, o que é esse negócio aqui? Beleza. Agora, relacionamento, relationship, customers, que lá que ele falou, pô, tem jeito. Aí tem que ser no conteúdo longo, aí vem na gente aqui. Vem na gente que te entende. Pô, que a gente entende da parada, né? Meu querido, chegamos no momento clássico do nosso Eita. podcast. Não, tá? não, Aquelas não, perguntas não fica que com deixam medo, nervoso. não. Cara, Ele já tá até tô suando. tenso. Ele já Deixou tá até tenso agora. suando, já tá até suando. Então é o seguinte, qual que é o conselho, assim, você tem uma história, assim, linda, uma trajetória longa, né, pra chegar até aqui, definir a sua estratégia de Fácil também, né? Porque assim, que veio do facinho, Brasil para os Estados Unidos é Vem do fácil. Brasil, por favor. escola no Brasil, e vem pra cá, e restaurante. Deu tudo certo, nada Criador errado. de conteúdo. Qual que é o conselho que você daria pra você mesmo há 9 anos atrás, né? Que foi quando você estava chegando aqui. 7 Legal, anos, legal. na verdade, né? 7 anos. 7 anos. 7 anos, quando você estava chegando aqui. Qual que é o conselho que você dá pra galera de casa, né? Com relação a estar criando conteúdo, por exemplo, e que seja tanto pra fora do país, quanto pra dentro do país mesmo. E qual que é a sua opinião que é fora do popular, tá? Por exemplo, hoje no Brasil, que tá todo mundo fã de beach tênis, você fala beach tênis, é horrível. Por exemplo, Legal, legal. pensa aí que a gente vai falar com os nossos patrocinadores e já volta, tá? Você falou de beat tênis, vou mandar um abraço pro Vinícius, que ele Dale, faz Vinícius. narração de beat tênis. Fiquei sabendo, narrador Vamos- de beach Vamos tênis. conversar, Vini. Vini, olha, o podcast dele é narrar o beach tênis. É beat tênis, cara. É Cara, muito legal, meu. Muito Existe legal. um podcast de kitesurf. Aí. Imagina. Podcast de kitesurf. Então é bom também pra galera abrir a mente que muita gente acha que não, podcast é você vai ouvir. Como é que você vai falar de uma coisa que é muito visual como um kitesurf, né? E tem muita coisa do que se falar sobre tudo que envolve o kitesurf ali, que não seja mostrar uma manobra. entendeu? Exatamente. Todo sentimento envolvendo a Exato, manobra, exato. você tem que falar dela, né? Ah, tá louco. Vamos começar falando Bora. da
RS Gathering. RS SR. Gathering, empresa que trabalha aí com mesas de frios, mesas chamam aqui de grazing table, que tem ali a mistura de salada, sanduíches e as carnes e queijos. Então, para você que está tentando ter sua festa aí agora, começando esse 2024, tá querendo receber os amigos, tá querendo fazer uma degustação. Impressionar, de né? vinhos, Começar bem em 2024. impressionar. Quer começar bem em 2024? Conversa lá com a RS Gathering. Show de bola. Tem também a Water Walkers Utah, que faz limpeza de janela, limpeza de painel solar e limpeza de calha. Então entra lá, Water Walkers Utah no Instagram, vocês vão ver os vídeos, tudo lá. Tanto a RS Gathering Isso aí. quanto a Waterwalks está com a gente desde o começo, desde o primeiro instante. Um grande abraço e obrigado por estar com a gente. Isso aí. Então, ó, e muito importante, tá? Fazer a limpeza da calha. Vai começar a nevar e eu só tenho um conselho pra te dar. Limpe a sua calha. É só um conselho. Ele tem no carro dele, tem as escadas, já tem o negócio pra limpar. Tem tudo. Você não precisa se preocupar. A neve já tá começando a cair, tá frio. Você não quer estar no frio? Quer estar no frio? Cara, o ano passado o vizinho meu não limpou. Eu via ele na rua lá com a escada dele, tirando a sujeira, quebrou. Meu, deu um trabalho. Não só sujeira, as mano. pedronas de De gelo, gelo, que o povo mano. tira. Então, procura. Exatamente, por favor. exatamente. Vamos falar aqui, ó, da Magic on the Blaze Lane. Essa aqui, ó, empresa que faz gravação. Então, eles fazem gravação em pulseira de relógio, fez o nosso porta-copo, fez o nosso logo aqui do Reloginho. Aqui, ó, pulseira no relógio, gravação em tábua de carne, tábua de churrasco. Quer dar um presente legal? Procura lá, Magic on the Blaze Lane. Mas tem uma Vai dar o pergunta link. nisso. Tá no Brasil. Ela manda? Manda. Ela manda pro mundo inteiro. Pra você ter ideia, os clientes dela são de Dubai. Ela manda todo mês pulseira pra Dubai, porque os clientes Você estão tá lá. no Brasil, não tem desculpa. Entra lá, vê, Exatamente. manda o desenho que você quer e ela vai fazer pra você aonde você quer. Onde você quiser, ela manda. Faz uma tatuagem na bunda assim. Também. O que quiser. Então faz tudo. Vamos falar da Bug Top, que Opa. já falaram aqui no nosso episódio, nosso energético pré-treino. Guys, contar uma história pra vocês. Natal, ficamos acordados até as 5 horas da manhã. Olha que beleza. Então, quando deu 3 horas da manhã, eu já tava com aquele soninho assim. Eu falei, pô, eu preciso ficar acordado, que eu tenho que terminar de assistir o filme que eu tava assistindo. E eu queria também embalar o presente das crianças. Aí eu falei, eu vou tomar só um gole. A lata tá ali fora, o pretinho. Tá ali fora pra vocês provarem que eu tomei só um gole. Eu tomei só um gole. Eu só dormi no outro dia. Olha que beleza. Eu só fui dormir no outro dia, às 11 horas da noite, do dia 25 pro dia 26. Então, tá aqui, ó. Dá energia pra você treinar. É parte da sua suplementação. Não tem só energético, tá? Tem É um roupa, pré-treino. tem suplementação. Os caras têm de tudo. E tá cada dia que passa alcançando mais lugares nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos tá top demais. Vai chegar no Brasil logo, logo. Você tá aqui nos Estados Unidos, prova. É muito bom. O branco tem 100 miligramas de cafeína, o preto tem 300 miligramas. Tomou, vai treinar. Exatamente. Nem que Em seja casa, na tua casa, com a tua mulher ou com o teu esposo, mas Exato. treina, por favor. Exatamente. Eu começo a bater polichinelo. É, Tem que sair, alguma tem que largar, coisa. tem que largar energia, cara. Um abraço pra você que nos segue, um beijo. Não se esquece de se inscrever, de comentar, de compartilhar. Ativa o sininho, porque isso daqui é informação de Utilidade pública. Vamos fazer um negócio que você não gosta, assim, que todo mundo fala é pirâmide. Não é pirâmide, é divulgação, tá? Exato. Você que tá assistindo esse vídeo, você vai mandar para 2 amigos só. Não quero que mande no grupo de família, de WhatsApp, 15. Não, 2 pessoas. E daí você vai falar, e você manda para mais 2. E essas outras 2 manda para mais 2. Assim esse conteúdo vai chegar no mundo inteiro e naquelas pessoas que Ó, eu precisam. vou fazer um ouvir. corte exatamente dessa chamada. Então você vai mandar pra 2 e manda o vídeo. Fala, ó, te vira É e isso manda aí. para o resto. Beleza? É isso aí. Só isso que tem que fazer. Muito obrigado. E vamos voltar para o nosso convidado. Fala sobre o seu podcast. Fala onde as pessoas vão te encontrar. Pra galera também que tá em casa hoje. Fala, pô, tô querendo criar um conteúdo. Como é que faz aí? O Márcio vai te ensinar. Então vamos lá. O pessoal me encontra no Lifestyle, lifestyle.br é o Instagram. LifestyleBR também no YouTube. E o BR já é um pouco isso, porque a gente já tem a vontade de fazer a versão americana do Lifestyle, né? Legal. Então por isso a gente já botou o BR aí.
E aí, aquelas perguntas, respondo agora? Exatamente, então segura aí. Fez a divulgação do seu. Isso aí, a galera já sabe onde te acha. Ah, não, só avisar que assim, episódio novo toda segunda-feira, Isso. 8 horas da noite no Brasil. E a gente, sempre que pode, a gente faz ao vivo. Olha aí, Show, ó. Então, show. dá pra vocês comentarem, o povo adora comentar, aí, conversar. Vai Ao vivo conversar é a com o pegada. Márcio, segunda-feira às 8 da noite. Márcio, chegou a hora de responder as perguntas. Conselho pra você mesmo há 7 anos atrás, pra galera de casa e sua opinião fora do popular. Legal, legal. Bom, falar primeiro, conselho para quem está querendo vir aqui para os Estados Unidos. Né? O conselho que eu daria para o Márcio antes dele vir aqui para os Estados Unidos. Eu acho que a gente vai conhecer muitas pessoas novas aqui e, como a gente falou aqui, tem gente muito bacana, tem gente não tão bacana, que vai querer tirar proveito de você de alguma forma. Então, o meu conselho seria: se aproxime, se cerque de pessoas que não tenham nada a ganhar contigo. É isso. Então, assim, aquele cara que, assim, tá se aproximando, mas o cara quer te vender já um seguro, o cara já quer te vender um carro, o cara quer alugar a sua casa, né? Você não sabe, né? A pessoa pode ser muito boa, pode não ser, né? Não tô dizendo que as pessoas são ruins, não. Mas nesse momento que você chega, você não sabe. Então, o que você faz? Se cerca de pessoas que não tenham nada a ganhar contigo. Boa. Caramba, mereceu. Vai merecer um corte também, isso aí. Não, Isso aí é certeza que vai ter. Tá Nossa, doido? Isso daí vai ser a chamada do vídeo dele vai ser isso aí. Exatamente. E pra você mesmo agora. Então, vamos lá. Pro cara que quer começar a criar conteúdo, seria isso agora? Porque o seu conselho foi pra você mesmo. Esse foi pra mim mesmo, Entendi. Então, né, pro anos cara atrás. que tá no Brasil agora. Legal. Ou aqui. O cara que quer começar a produzir conteúdo. O conselho que eu daria é o seguinte: esquece esse modelo de 1 milhão de seguidor. E aí o que você faz? Você foca num nicho, entende que você vai ter ali 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 5.000, mas essas 3.000 tem que ser muito parceira, tem que estar muito junto de você. E como é que você faz isso? Relacionamento. Como qualquer relacionamento, né? Como no offline também é assim, você precisa ter tempo de relacionamento. E aí o conteúdo curto não te dá esse tempo de relacionamento. Então, investir em conteúdos longos, como que a gente está fazendo agora aqui, podcast. A pessoa passou 1 hora com a gente. Quem está ouvindo isso está 1 hora com a gente aqui, né? Então, a pessoa criou um nível de relacionamento que é impossível de construir naquele passa o dedo, tiver 1 minuto, descarta você e vai para outro. Então, invista em conteúdos longos, gere relacionamento com a sua audiência. E esse relacionamento vai ser a base para você ter clientes dentro dali. Nem todo mundo que está na sua audiência vai ser seu cliente, mas está tudo bem. Tem uns dentro da sua audiência que só tem o papel de ser divulgador. De repente, essa pessoa não está comprando nada seu, mas ela está divulgando para várias pessoas. Tudo bem, faz parte do jogo. Agora, dentro da sua audiência ali, alguns vão se construir como clientes e isso se dá através de relacionamento com a audiência. Aí, ó. Gostei também. Adorei. Muito bom, muito bom. Opinião fora do popular. Opinião fora do popular? Gente, aí me quebra. São Paulo é melhor que Rio? Perigo. São Paulo é melhor que Rio. São Paulo é melhor que Rio? Bom, eu acho que eu acho que fora do popular é um pouco do que eu falei também, que prefira ter menos audiência e mais próxima. É isso. É isso aí. Pô, recado dado, missão dada, missão cumprida. Exatamente, Um falou bem recado pra caramba. foi dado. Muito bem, muito bem. Márcio, muito obrigado por sua presença. Compartilhar com a gente um pouco aí da sua sabedoria, de sua trajetória, né? História de vida. E como que isso hoje está ajudando as pessoas a mudarem a vida delas também através desse, vou chamar até mais, né, de relacionamento com o público, né? Sim. E só falando um pouquinho disso, que assim, eu tentei, mesmo aqui nos Estados Unidos, o caminho da matemática, né? E a verdade é que, assim, hoje eu comecei a ter um sentimento que a faculdade em si não muda tanto a vida da pessoa, de repente, como mudava anos atrás. Então, hoje ter um diploma não garante muita coisa, Sim. né? E nesse projeto que eu tenho um senso de propósito muito grande, de que a pessoa ali, sabendo se comunicar, sabendo criar sua audiência, sabendo criar essa conexão com a audiência, ela pode mudar, às vezes, mais a vida do que com um diploma embaixo do braço. Então, isso que tem me movido a
a de repente, não tá gastando tanta energia na matemática e tá indo mais para essa parte de criar conteúdo nesse formato. É isso aí. É o Propósito, futuro, né? É o futuro. Hoje em dia as crianças perguntam o que é que você quer ser quando crescer, quer ser TikToker, quer ser YouTuber, quer ser... O que hoje não tem faculdade para isso, né? E nem precisa de educação também. E eu vou falar, quando eu comecei essa jornada, eu tinha muito clareza também que, assim, que eu não sei o que minha filha vai fazer. Minha filha tem 9 anos, né? Então eu não sei o que ela vai fazer quando ela, né, for para uma faculdade, quando ela for ter uma carreira, né? Mas eu sei que ela dominar as habilidades que eu tô aprendendo, eu sei que vai ser muito útil para ela de alguma forma. Então, e eu sei que isso não se aprende na escola. Eu não aprendi, né? Mas eu tenho certeza que no momento dela profissional, isso vai ser uma grande ajuda, independente do caminho que ela vai trilhar. Sem dúvida nenhuma vai ser. É só olhar anos atrás, videogame nunca deu dinheiro. Hoje tem milionários que jogam videogame. Então é a mesma, tá seguindo o mesmo parâmetro, a mesma tecnologia. Então, com certeza. Dito isso, negão. Dito isso, não esquece de se inscrever, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho, porque isso daqui vai chegar no mundo, porque é informação de utilidade pública. Você não tá fazendo a gente mais rico, nem mais pobre por assistir. Então, assiste e manda pro colega. Fala, cara, lembrei de você, você tá aí ralando, né? Criando conteúdo. Assiste isso aqui. Não tá fazendo mais rico, nem mais pobre, mas tá obtendo um baita conhecimento. Exato, então, de graça, de 0,800, tá? Por favor. Você não tá pagando nem o YouTube Premium. Exatamente. Ainda deve estar vindo com propaganda. Por favor, continua. Assiste a propaganda toda, hein? Assiste tudo aí. Gente, depois das brincadeiras, é muito bom ter vocês aqui. Esse ano a gente vai produzir muita coisa legal pra vocês. Esse é o nosso objetivo, trazer informação, brincar, se divertir, mas com conteúdo bacana. Márcio, desde já, muito obrigado. A gente já tem conversado há algum tempo. Hoje estar aqui com você é um prazer muito grande. Obrigado. Obrigado por ensinar um pouquinho mais pessoalmente a gente também sobre conteúdo, cara. Muito bom. Muito bom. Alguma coisa a mais, negão? É isso aí. É um abraço pra galera. Tchauzinho. E estaremos de volta na próxima semana. Alguma coisa, Márcio? Valeu, galera. Galera, até mais. Até semana que vem. Um grande abraço. Foi! Falou. Tá aí, ó. E aí, meu querido? Show.